Olá, Namastê, meu nome é Gustavo Moura, ou Guru Sevananda, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma prática simples e muito efetiva que nos ajuda a encontrar paz, equilíbrio e vivenciar plenamente o nosso propósito. Com base em textos antigos da Índia, bem como em evidência científica, eu quero te explicar como mantras podem nos ajudar a meditar, como eles nos ajudam a lidar com situações de estresse, de ansiedade, e como os mantras promovem também uma conexão interior profunda, também chamada de estado de yoga. Em poucas palavras, o que eu quero te apresentar aqui é uma ferramenta ou uma chave mesmo, para que nós possamos acessar o maior tesouro que nós temos, que é o nosso tesouro interior. Mas, primeiramente, eu queria esclarecer para quem serve esse conhecimento. Se você acha que yoga é apenas um exercício físico, uma prática que a gente faz para ter um corpo esbelto, para melhorar a flexibilidade, talvez os mantras não sejam uma ferramenta para você. Mantras também não são para pessoas que estão buscando assim um feitiço barato, algum tipo de fórmula mágica. O que eu vou apresentar aqui é para pessoas que estão buscando autoconhecimento, buscando um aprimoramento pessoal. Então, se você pratica yoga nesse espírito, se você está buscando direcionar sua vida progressivamente, ou se você pratica meditação, ou estuda medicina ayurvédica, ou tem interesse por astrologia védica, ou se você está conectado a alguma tradição espiritual da Índia, esse conhecimento é para você. Meu primeiro contato com os mantras foi em 1997, no ano que eu fui pela primeira vez para a Índia. Agora, a inspiração para fazer essa viagem aconteceu um ano antes, quando eu estava no topo de uma montanha chamada Aconcagua. Então eu queria contar um pouquinho para você dessa minha trajetória que levou até os mantras, e já que uma imagem vale por 1000 palavras, vou compartilhar aqui algumas fotos dessa época. Eu sempre fui fascinado pela natureza, que eu considero uma obra de arte do Criador. Aos 14 anos de idade eu comecei a escalar montanhas. Na época eu morava no Rio de Janeiro e aprendi a escalar na região da Urca, do Pão de Açúcar. E aos poucos eu fui viajando por outras partes do Brasil, primeiro ali pela região serrana do Rio de Janeiro e aos poucos indo mais longe. Com o tempo eu juntei com alguns amigos e nós viajamos pela Cordilheira dos Andes, escalamos várias montanhas, até que em 96 nós fizemos uma expedição ao Aconcagua, que é a maior montanha das Américas. Nós passamos mais de um mês acampados na base dessa montanha. Só que o clima estava muito ruim, tempestade de neve, muito frio, teve avalanche, então a gente ficou ali esperando uma oportunidade de poder escalar, até que um dia de madrugada eu vi a lua brilhando, eu vi que o céu tinha aberto, as nuvens, e eu chamei os meus amigos, a gente começou a escalar de madrugada. Nós fomos das 3 da manhã até as 4 horas da tarde, escalando sem parar para chegar no cume do Aconcagua. Então, considerando o frio e a altitude, o ar rarefeito, isso foi um esforço tremendo. A gente chegou lá no topo exaustos, E primeiro a gente se abraçou, celebrou e se jogou no chão para tentar recuperar um pouquinho do fôlego. Nesse momento eu tive uma experiência muito mística, porque de repente eu ouvi uma voz me dizendo com muita nitidez: vá para a Índia. É lá que você vai encontrar aquilo que você está realmente procurando. E daí passaram alguns momentos, eu senti o meu amigo me chamando, me chacoalhando e perguntando se está bem, está tudo legal. Eu falei, sim, eu estou bem. E eu tive essa voz aqui que eu escutei me dizendo claramente: vá para a Índia. E até brinquei com ele: olha, no ano que vem você nem me chame para fazer nenhuma expedição, porque eu vou fazer essa viagem aqui que eu estou planejando. Então, a gente sentou ali, ficou um tempo observando aquela paisagem lá de cima da montanha e refletindo sobre o que tinha acontecido e todo aquele esforço para chegar no topo do Aconcagua. Por um lado eu me sentia tão feliz de ter alcançado mais uma conquista, algo que a gente tinha se empenhado por tanto tempo, mas ao mesmo tempo eu sentia um vazio, de que, puxa, será que realmente isso me preenche? Será que eu vou me tornar uma pessoa melhor ou mais feliz por ter escalado o Aconcagua? E o que pode realmente me trazer essa satisfação que eu estou buscando?
Aí eu pensei, puxa, será que se eu escalasse o Everest, né? Imagina que ao invés de sentado no topo da Concagua, se eu estivesse agora sentado no topo do Everest, a montanha mais alta do mundo. Ou mesmo que eu pudesse ter escalado todas as montanhas do mundo e fosse o alpinista mais famoso, será que isso preencheria e traria essa satisfação que eu estou buscando? E aí ficou essa reflexão de que, puxa, talvez nenhuma conquista material possa de fato preencher isso que a gente busca, né? Saciar a sede da alma. Mas eu não era uma pessoa assim tão espiritualizada nem religiosa na época, isso ficou como uma reflexão e a vida continuou. Um ano depois eu estava me formando oficial do Exército pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu aproveitei que tinha 2 meses de férias depois da formatura e fiz então aquela viagem à Índia que eu tinha programado. Foi uma experiência muito rica, né, com pessoas incríveis que eu conheci, aprendi a recitar mantras, comecei a ler a Bhagavad Gita, que é um texto muito importante na tradição védica, e eu trouxe comigo 2 fitas cassete de mantras. Aí voltei para o Brasil e comecei a minha carreira como oficial do Exército. Por 2 anos eu me dediquei, né, com afinco ali a servir o meu país como tenente, e ao mesmo tempo eu estava em casa, no meu tempo livre, procurando me aprofundar naquele livro que eu tinha comprado, a Bhagavad Gita, e também praticando diariamente essa recitação de mantras, além de ouvir as fitas cassete que eu tinha trazido da Índia. E com essa prática, alguma coisa foi se transformando dentro de mim. De repente, meus interesses foram mudando, as minhas prioridades também mudaram, e esse desejo por vida espiritual, essa busca, foi ficando cada vez mais forte, até que se tornou um chamado irresistível e eu resolvi deixar tudo que eu tinha, a minha profissão, as minhas posses, para voltar para a Índia e ficar por lá. Viajei muito, peregrinando por vários lugares sagrados, também encontrei grandes mestres, pude estudar sânscrito, estudar vários textos das tradições do yoga, do Vedanta, e depois de 6 anos de estudo bem intenso, um professor meu me convidou para começar a dar aulas. E eu pude lecionar sânscrito, lecionar Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, que também é um texto muito importante que eu me dediquei a estudar. E eu ensinava a recitação de mantras para as crianças numa escola tradicional, num Gurukula. No final desse período de 12 anos, que estou passando aqui bem resumidamente, né, eu me casei nos moldes tradicionais. Foi um casamento arranjado, assim a gente se conheceu para se casar e tudo foi feito através de cálculos astrológicos. A família consultou os astrólogos para fazer a sinastria, ver se a gente era compatível. A gente só se conheceu para casar. E deu tudo certo, até hoje a gente está casado há mais de 10 anos, temos 2 filhas lindas, foi no momento certo também, porém trouxe um grande desafio para a minha vida, porque de repente eu precisava sustentar uma família, eu tive que voltar para o Brasil e começar tudo do início. Então teve um período que eu estava assim chegando e pensando, poxa, de repente é melhor deixar toda essa parte espiritual de lado, eu preciso arrumar um trabalho, preciso de alguma maneira conseguir dinheiro, uma fonte de renda para minha família. Mas aí os mantras continuaram sendo esse fio condutor da minha vida, como desde 97 vinha sendo, né? E de repente um amigo meu me convidou para dar uma palestra numa escola de yoga, e depois eu fui dar um curso de sânscrito numa escola de idiomas, e cada lugar a gente conhecia novas pessoas, ia fazendo novos contatos, né? E viajamos por quase 1 ano pelo Brasil. A gente foi desde Porto Alegre até Belém do Pará, visitando tantas cidades brasileiras, encontrando tantas pessoas legais e fazendo cursos, fazendo workshops, retiros de mantra, retiro de meditação. Uma época incrível, assim, de muito entusiasmo, né, de poder compartilhar tudo isso, mas também era difícil com uma criança de 1 ano de idade, que era a nossa filha, nossa primeira filha, e chegou um ponto que a gente estava cansando dessa rotina, né, nômade, de viajar cada semana numa cidade diferente, até que lá em João Pessoa, já na volta, a gente tinha ido até Belém, estava voltando, estava em João Pessoa, e numa palestra que eu dei, uma professora da universidade, ela gostou do que eu falei sobre a Bhagavad Gita,
e veio conversar comigo, falou, por que você não faz um mestrado nessa área? Você tem toda essa bagagem, né? E deu certo, eu fiz o mestrado lá em João Pessoa, foi uma experiência excelente. Eu consegui, como era em ciência da religião, o mestrado, eu pude focar bem nas tradições da Índia, me especializar mais ainda nesse conhecimento. E durante o período do mestrado eu também dei um curso de introdução ao sânscrito na universidade. Isso me ajudou a trazer esse conhecimento da Índia, colocando numa linguagem, numa metodologia ocidental. Dali eu vim para onde eu estou hoje, aqui no Canadá, estou no 3º ano de um doutorado, ainda em ciência da religião, e agora especificamente sobre mantras, que é esse fio condutor da minha vida, que é o que eu venho praticando há mais de 20 anos, e que é algo que eu tenho tanto entusiasmo, que eu sei que me faz tão bem, e agora eu posso estudar, imagina, 4 anos, né, mergulhando a fundo com a metodologia científica, com todo, assim, uma pesquisa que eu estou entrevistando muitas pessoas que têm essa experiência. Então, enfim, isso está abrindo muitas portas para que eu possa compartilhar melhor esse conhecimento. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que são mantras, como é que eles funcionam e como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Bem, a palavra mantra, ela vem da raiz man, que significa pensamento, significa a mente, e o sufixo tra indica instrumentalidade, ou seja, mantra é um instrumento que direciona o nosso pensamento. Tra, da palavra mantra, também significa proteção. Então, o mantra ele protege a nossa mente de várias maneiras. A gente vai falar sobre isso de acordo com a ciência. Bem, então os mantras são essa ferramenta, né, esse instrumento que eu costumo chamar de tecnologia espiritual. Por quê? Porque a tecnologia é o fruto de um conhecimento. E na Índia existe um conhecimento milenar, na verdade um conhecimento atemporal sobre o poder do som. Como que cada frequência sonora, cada sílaba do alfabeto tem um certo tipo de impacto na nossa consciência. E os mantras são a aplicação prática dessa ciência. Assim como a gente tem um telefone celular, tem um computador, né, que pega um conhecimento e transforma numa tecnologia, os mantras são também esse tipo de tecnologia espiritual. Essa compreensão de que certos sons eles vão ter um efeito na nossa consciência, vão nos conectar a certos tipos de energia. Bem, então o mantra ele funciona dessa maneira, por um princípio de ressonância, né? A gente vai recitar essas fórmulas sonoras que têm uma certa energia e que a nossa consciência então vai se alinhando com ela. E como é que a gente faz, como é que a gente aplica isso? Os mantras são muito versáteis. A gente pode fazer meditação com mantra, já que ele ajuda a direcionar o pensamento. A gente pode utilizar em diversos tipos de cerimônias. Tá? Na Índia tem cerimônias de fogo, cerimônias de puja, que envolvem o cantar de mantras. Também pode ser utilizado no contexto de terapias da medicina ayurvédica, pode ser utilizado dentro da astrologia védica. Na verdade, os mantras permeiam todos os ramos do conhecimento védico, do conhecimento tradicional da Índia. E mesmo sendo baseados numa ciência tão profunda, tão refinada, ainda assim a aplicabilidade dos mantras é muito simples. Qualquer pessoa pode aprender a recitar mantras. Agora, existem 2 erros bem comuns que eu percebo que muitas vezes impedem que a gente colha os melhores resultados com essa prática. O primeiro é quando as pessoas cantam mantras de qualquer jeito, achando que não precisa dar nenhuma atenção à pronúncia, que basta cantar com uma boa intenção. E é claro que a intenção é essencial, é muito importante colocar uma boa energia quando a gente canta. Isso é outra conversa. Agora, isso não anula a importância da pronúncia, já que mantras são fórmulas sonoras e cada sílaba do mantra traz uma energia, traz um efeito para a nossa consciência. Então, geralmente as pessoas negligenciam a pronúncia porque acham, né, imaginam que seria muito difícil aprender a pronunciar o sânscrito. E na verdade não é. O sânscrito é uma linguagem muito precisa e quando a gente aprende as letras do alfabeto, elas só têm um som. Não é como no inglês, no francês e mesmo no português, que a mesma letra pode ter diferentes sons. Você aprende uma vez o alfabeto sânscrito e você não vai ter dúvida alguma depois de como pronunciar um mantra. Bem, e o outro erro comum
é quando algumas pessoas elas exageram a importância da pronúncia e também de certos costumes sociais da Índia e colocam como se o mantra fosse uma coisa quase que proibida para o ser humano como nós, né? O reles mortal. Então, seria o privilégio de uma elite dos brahmanas indianos que foram treinados na pronúncia dos mantras védicos e que fora daquele grupo seleto ninguém poderia recitar os mantras. Tá? Então são dois extremos aí que a gente deve evitar e, na verdade, qualquer pessoa com boa orientação, ela pode aprender. Ela não deve cantar de qualquer jeito e nem deve deixar de cantar porque acha que não sabe. Ela deve sim aprender a pronúncia, aprender sobre a tradição, né, e realmente recitar os mantras como eles devem ser feitos. E não tem mistério, é só uma questão realmente de aprender. Ele é uma tecnologia espiritual. E como um celular, né? O celular ele é realmente o fruto de um conhecimento muito refinado, um conhecimento que a humanidade veio acumulando ao longo dos séculos. Mas quando você tem um celular mesmo na mão, qualquer criança aprende a usar. Tá? Então os mantras também, eles são realmente o fruto de uma ciência milenar, incrível, porém eles são muito simples de praticar. Eu vou passar para vocês, assim, logo mais, um exercício que vocês podem aplicar no seu dia a dia. Uma prática com os mantras de meditação bem simples, mas muito efetiva. Antes disso, eu queria passar aqui também uma visão sobre a estrutura da fonética do sânscrito. Vejam que na tabela da direita, que eu estou compartilhando com vocês aqui, tem o alfabeto estruturado ali em famílias de letras, cada grupo tem uma cor diferente e tudo está no devido lugar. A ordem não é aleatória. Existe um padrão e se você começa a analisar esse padrão, você poderia até mesmo adivinhar se tivesse alguma letra faltando. Do lado esquerdo, vocês veem a tabela periódica da química, organizada por Mendeleev, e é interessante notar que ela é tão parecida com o alfabeto em sânscrito, porque Mendeleev ele estudou sânscrito, ele tinha amigos que eram sânscritólogos, ele inclusive usou terminologias em sânscrito nos seus estudos de química, e ele teve essa inspiração vendo a disposição das letras no alfabeto sânscrito para também organizar os elementos da tabela periódica. Inclusive, na época dele, alguns elementos não tinham sido descobertos, e simplesmente por observar o padrão dos elementos, ele pôde prever que aqui nós não temos esse elemento, mas um dia ele será descoberto pela ciência. E de fato isso aconteceu. Tá? Então, essa tabela mostra que as coisas têm o seu lugar, que existe uma ordem cósmica que permeia todo o universo, né? E que isso está refletido nos elementos químicos, está refletido também no alfabeto sânscrito, e por isso que o sânscrito tem esse efeito. Aliás, um outro pesquisador que eu queria compartilhar com vocês falou sobre o efeito sânscrito. O nome dele é James Hartzell, e ele fez uma pesquisa utilizando eletroencefalogramas e outros aparelhos para poder observar o cérebro de pessoas que tinham a prática de entoar mantras. E descobriram que a memorização de mantras védicos aumenta o tamanho de regiões do cérebro associadas a funções cognitivas e possivelmente previne doenças degenerativas da memória, como o Alzheimer. Vejam bem, o que ele disse, o que ele chegou à conclusão na sua pesquisa, na verdade confirma o que a ciência médica antiga da Índia, o Ayurveda, sempre disse. Isso mostra que os mantras protegem a mente em vários níveis. A gente está vendo aqui uma proteção no nível mais fisiológico e também vemos que os mantras protegem a mente no sentido de emoções negativas ou de lidar com depressão, lidar com ansiedade. Isso também é uma característica dos mantras. E finalmente, no plano espiritual, os mantras nos elevam e conectam a nossa consciência com a divindade. E para concluir esse ensinamento com uma prática bem simples e efetiva, eu queria falar para você um pouquinho sobre japa, que é essa prática de recitar os mantras de maneira suave e bem introspectiva, meditativa. Então, uma prática muito simples, mas muito efetiva. Você vai sentir a transformação, o efeito que isso tem na sua consciência. A prática consiste em recitar um mantra com atenção. Então, você
coloca atenção na maneira como você articula cada sílaba do mantra e também atenção em ouvir. Você está ocupado de duas maneiras, articulando cada sílaba e ouvindo com atenção aquele som do mantra. Só isso. Tá? Você pode estar sentado numa posição confortável, pode estar caminhando, pode estar deitado. O mais importante não é a posição. O mais importante é que você possa realmente concentrar a sua mente na vibração sonora. Não tem segredo, não tem pegadinha, é só isso. E é claro que, embora seja simples, não é tão fácil quanto parece, porque a nossa mente tende a escapar para o passado, para o futuro, e a gente tem que trazer ela de volta de maneira suave, gentil, entendendo que é natural para a mente tentar escapulir. Agora a gente traz ela de volta para o momento presente, para a vibração do mantra. E o mantra tem duas funções nessa meditação. Uma é servir como âncora. A mente tenta escapar para o passado, para se lamentar alguma coisa que aconteceu ontem, e você traz ela de volta para o presente. Aí ela tenta planejar o futuro e fica naquela ansiedade, o que vai acontecer? Traz ela de volta para o mantra. E assim, nesse processo, você vai exercitando estar no presente. Então o mantra ajuda dessa maneira, como âncora do nosso pensamento, mas também a própria vibração sonora do mantra vai ter um efeito sutil e profundo na nossa consciência. Por isso que a meditação com mantras é a mais recomendada nos textos védicos, especialmente na era que a gente está vivendo, porque ela atua de duas maneiras. O mantra nos traz para o presente, serve como ponto focal da nossa concentração e, ao mesmo tempo, ele vai atuando pela sua vibração sonora. Tá? É muito simples, muito importante, muito efetivo. Eu vou passar para você 3 mantras diferentes, existem muitos, cada mantra tem a sua energia. Agora, quando a gente recita o mantra repetidamente, a gente vai se alinhando com essa energia do mantra. Por exemplo, o mantra de Ganesha. Muito simples. Om Gam Ganapataye Namaha. Esse som de Gam é a base de todas as palavras e verbos de movimento no sânscrito. Então, quando você repete Gam Ganapataye, a palavra Gam é Bidya, é a semente do mantra. E ela é repetida logo na sequência. Om Gam Ganapataye, Gam Ganapataye. Esse som de Ganga é um som de movimento, um som que impulsiona para frente. E por isso que Ganesha, ele é o aspecto da divindade que traz essa energia de movimento, de superação de obstáculos. Tá? Então, você pode recitar esse mantra 10 vezes, 18 vezes, 108 vezes. Muitas vezes a prática é feita usando um cordão de contas, né? Chamado Japamala. E assim você pode repetir 108 vezes. Ou você pode marcar o tempo, se você não tiver um Japamala, simplesmente marque 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você quiser. E recite com concentração. Tá? Esse é um mantra para você superar obstáculos, impulsionar alguma coisa, né? Outro mantra também muito conhecido e muito importante é o mantra de Shiva. Shiva, ele é o aspecto que traz esse silenciamento interior, essa paz interior. Então, o mantra é Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. O S tem esse sh, esse som chiado, que não é por acaso. Assim como Gam é um som de movimento, o sh, esse som chiado de Shiva, a própria palavra chiado em português, né? Ou quando a gente faz sh para pedir silêncio, é um som que a própria energia dele invoca essa tranquilidade, esse silenciamento interior. Tá? Então, o mantra Om Namah Shivaya vai nos ajudar a silenciar nossa mente para aprofundar a nossa conexão interior. E um terceiro mantra, que é o que eu pratico no meu dia a dia. Na verdade, eu canto muitos mantras. Quem me conhece, a gente aqui em casa, a família toda, está sempre cantando vários mantras. Agora, o meu mantra principal, que eu venho há mais de 20 anos diariamente cantando sem falta, é o mantra Hare Krishna, que é um mantra interessante porque ele é bem simétrico, bem equilibrado e traz tanto energia masculina quanto feminina da divindade em conexão. Tá? Então, a palavra Hare do mantra
ela significa um chamado à energia divina, ao aspecto feminino de Deus. E Krishna é o aspecto masculino, como se fosse o Sol e a luz do Sol. Então Krishna seria o planeta Sol, o corpo celeste que está lá, da onde emana a luz. E essa luz que se espalha pelo universo, essa energia divina, é o aspecto feminino, a graça divina que permeia o universo. Tá? Então Hare Krishna invoca a verdade suprema, a divindade, no seu aspecto feminino, Hare, e no seu aspecto masculino, Krishna. A palavra Rama, que aparece na segunda parte do mantra, ela é pronunciada Rama, como em fliperama, não é Rama, tá bom? Ra é um som, uma energia de fogo, também uma energia forte, que é importante, então pronuncia bem esse Rama. E Rama é outro nome para Krishna, esse mesmo aspecto masculino da divindade. A palavra Krishna significa o todo atrativo e Rama significa a fonte de todo prazer. Então esse chamado de Hare Krishna, Hare Rama, na verdade é a alma chamando pela alma suprema. A nossa alma individual chamando pela divindade, tá? E não tem mais nada além disso, não tem um pedido por nenhum tipo de benefício material. O mantra é apenas realmente essa energia de um chamado da alma por Deus. E eu acho muito interessante que Deus não é visto, então, na tradição védica, apenas como uma figura masculina e tampouco uma figura apenas feminina. A divindade, o absoluto, ele inclui esse aspecto feminino e masculino que se encontram, né, e que são, nesse mantra, são invocados em conjunto. Então, esses 3 mantras você pode recitar, tem muitos outros, eu quero deixar esses 3 aqui como prática, experimente, sinta como funciona, sinta o efeito na sua consciência, procure caprichar na qualidade mais do que na quantidade, tá bom? E com isso você pode realmente colher benefícios bem tangíveis com a prática dos mantras. Bom, e finalmente eu queria terminar com uma reflexão aqui sobre como nós podemos usar os mantras para beneficiar não só a nós mesmos, mas para espalhar essa energia boa, positiva pelo mundo. Muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação difícil ou uma situação que parece injusta, a gente tende a reclamar. O que é compreensível, é natural, porém, o que a gente não se dá conta é que reclamar, na verdade, é clamar 2 vezes. E quando eu fico repetindo coisa ruim, quando eu fico só reclamando, eu atraio coisas que eu não quero, que eu não gosto. Então, na verdade, o antídoto para realmente poder mudar a nós mesmos e ao mundo é vibrar positivo. E os mantras são uma ferramenta fundamental para a gente conseguir fazer isso. Então, se eu quero ver coisas boas acontecendo, se eu quero estar feliz, se eu quero encontrar tranquilidade, paz interior, eu tenho que começar vibrando isso dentro de mim. Eu vibro aquilo que eu desejo encontrar e espalhar pelo mundo. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar no final aqui é essa de que vamos vibrar a transformação, a mudança que queremos ver no mundo. Vamos entoar os mantras, vamos espalhar essa energia positiva. E para quem quer se aprofundar nesse conhecimento, eu quero também fazer aqui um convite. Eu tenho um curso de mantras que ensina tanto a parte da pronúncia quanto de métrica, que é a questão do ritmo dos mantras. Vocês vão ver aí na tela ou na descrição do vídeo um link para você se inscrever nesse curso. É um curso que você pode fazer em 2 semanas, se você dedicar ali 20 minutos por dia, ou você pode fazer no seu próprio tempo, sem pressa. E para que você tenha uma ideia clara do que você vai encontrar nesse curso, eu vou compartilhar com você aqui a nossa sala de aula virtual. O primeiro módulo é a introdução, onde você tem uma aula explicando sobre o que são mantras, como eles funcionam, o poder do som, e também uma aula mostrando a estrutura do alfabeto em sânscrito, que é muito interessante e que realmente ajuda muito na pronúncia. Aí vem as aulas de pronúncia, que é o módulo 2, você vai ter aula das vogais e cada grupo de consoantes, guturais, palatais, cerebrais, que são as várias zonas de articulação do sânscrito. E, aliás, entender essas zonas de articulação, da onde que vem o som, é muito útil, ajuda muito a realmente conseguir ter uma boa pronúncia. Daí nós passamos para métricas, que é o módulo 3,
que fala sobre o ritmo dos mantras e vários tipos de métrica utilizados nas composições em sânscrito. E esses 3 módulos compõem as aulas gravadas do curso, só que além das aulas gravadas, que são normalmente curtas, entre 15 a 20 minutos, aulas que você pode assistir no seu dia a dia, no seu próprio tempo, nós temos também os encontros ao vivo, online. Então, a gente se encontra e aquele conteúdo que foi estudado, que você assistiu nas aulas, pode ser discutido, a gente pode aprofundar, podemos praticar juntos os mantras e tirar dúvidas. Além disso, nós temos um grupo de WhatsApp, porque você não precisa ficar só esperando o próximo encontro online. Se você faz uma aula e você tem ali alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode mandar uma mensagem no grupo e ali eu respondo e tiro todas as dúvidas. Além de que o grupo do WhatsApp se torna um ponto para que eu possa compartilhar eventos, compartilhar materiais com vocês, e também um local onde, quando você tem um mantra específico que você está praticando, você pode gravar, enviar para mim e receber um feedback. Então, embora o curso seja online, a gente faz um esforço e assim todos os recursos possíveis para que possa ter o máximo de conexão, de interação entre todos que estão participando. E aí, bem, além dos conteúdos das aulas e das lives, você também vai ter nesse curso as playlists de mantras. No momento a gente tem mais de 30, uns 35 mantras gravados. Cada um desses mantras, por exemplo aqui, mantra de Patanjali, você vai ter o mantra em si para você ouvir, o áudio do mantra, vai ter o texto em sânscrito e a tradução. Então isso para cada um dos mantras que foram gravados na playlist. E depois nós temos, além disso, um e-book que você pode baixar. Também está sendo sempre atualizado, assim como as playlists. Cada vez que eu tenho tempo eu vou gravando mais mantras e colocando mais explicações. O e-book está lá para você baixar, tem a teoria, tem também uma seleção de mantras. E finalmente nós temos o CD Mantra Yoga, que foi um CD que eu lancei, um álbum que eu lancei há 2 anos. Tem 7 mantras desse CD e tem mais 3 que eu gravei depois num outro CD com outros artistas. Então, no total, você tem 10 mantras gravados, musicados, né? Tocados com instrumentos aí e produzidos em estúdio mesmo. Cada um desses aqui é interessante também que não é apenas a música que você recebe, mas quando você se inscreve no curso, você tem acesso a uma explicação sobre o mantra, que vai em mais profundidade, explicando a energia daquele mantra, e também um tutorial para quem toca violão ou ukulele, ou quem quer aprender a tocar algum instrumento, você tem ali um tutorial de como tocar aqueles mantras. Então, esse é o curso de mantras, tem bastante material ali para você mergulhar fundo nesse conhecimento, e os grupos que já fizeram o curso, eles continuam sempre em contato. Nós temos mais de 12 turmas que fizeram o curso ao longo dos últimos 2 anos, e nós temos, assim, esse pessoal que já fez, que já terminou, continua sempre participando das lives, continua trocando materiais, participando de várias maneiras. Então é interessante ver que não é apenas um curso que você faz e esquece, mas uma ferramenta que continua sendo útil para o resto da vida, e uma comunidade que está se formando de pessoas que estão utilizando os mantras, percebendo a transformação que isso traz nas suas vidas e principalmente vibrando a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, eu te convido a se inscrever nesse curso. Se você tem amigos, amigas que gostam de mantras, compartilhe esse vídeo com essas pessoas e eu espero te encontrar em breve. Indranila mani manjula varna pula nipa kusumanchita karna Krishna labira krishora sihari sundaro Jayati kunja vihari Sundaro Jayati kunja vihari Radhika vadana chandra chakura sarva ballava vadudriti chora Charchari chatura tanchita chari charuto Jayati kunja vihari
Charuto Jayati Kunja Vihari Sarvata Pratita Kaulika Parva Dvansanena Rita Vasala Garva Ushtarakshana Krite Giridhari Ushtarakshana Krite Giridhari Lilayam Jayati Kunja Vihari Lilaya Jayati Kunja Vihari